Que Deus abençoe a sua vida, a vida de todos os seus familiares. Hoje eu quero falar a respeito da graça de Deus. Muitas pessoas, quando ouvem falar sobre a graça, têm um certo repúdio, porque foram ensinados errado a respeito da graça de Deus. Algumas pessoas têm uma certa resistência em entender sobre a graça, porque compreende que o fato de estarmos sobre a graça dá-lhe o direito de viver uma vida pecaminosa. Quantas são as pessoas que eu já encontrei resistindo o ensinamento da graça, porque imaginam que porque somos salvos pela graça, que as nossas obras não nos justificam, que somos, na verdade, justificados por Cristo. Eles então pensam com isso, que pelo fato das nossas obras não nos justificar, das nossas obras não nos salvar, isso quer dizer então para eles que podemos viver uma vida pecaminosa. Claro que não. A verdade é que a graça que salva também santifica. A graça que nos liberta é a graça que nos santifica. A palavra de Deus diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2 fala sobre isso. A santificação se dá no momento em que você se aproxima de Deus, no momento em que você tem um relacionamento com Deus. Então, imaginar que porque as nossas obras não nos salvam, significa que não devemos ter obras, é um pensamento equivocado de alguém ainda que não compreendeu a graça de Deus. Eu quero dizer para você que a mesma graça que salva é a que santifica. E a palavra de Deus está dizendo que essa graça que nos santificou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa graça nos coloca próximo de Deus. E à medida que estamos próximo de Deus, isso vai nos santificando. E é preciso que você compreenda isso. Talvez você tenha feito longas orações, imaginando que essas longas orações te purificará. Talvez você tenha feito longos jejuns, querendo que esse esforço seu venha se santificar. Talvez você tenha subido ao monte toda sexta-feira, imaginando que o fato de você fazer o sacrifício para subir ao topo deste monte, este sacrifício te colocará mais perto de Deus. Não. A graça que te salvou é a graça que te santifica. Não somos salvos pelas obras, mas as obras, elas evidenciam uma vida salva. O fruto ainda é a evidência, é o sinal de uma vida transformada. A graça, ela não é uma força, ela é o próprio Jesus. João diz: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Jesus é essa graça que veio para nos libertar. Jesus nos coloca próximo de Deus. O sacrifício de Jesus é quem de fato nos salva, é quem de fato nos liberta, é quem de fato nos santifica. Devemos reconhecer isso e aceitar a graça de Deus em nossas vidas. Ao invés de fazermos longas orações, acreditando que isso nos colocará perto de Deus ou fará com que sejamos justificados, devemos, ao invés disso, fazer longas orações para ter comunhão com Deus. Uma vez que você entende que você foi salvo pela graça, então tudo que você faz porque é salvo, e não o contrário disso. Muitos estão fazendo para ser salvos. Muitos estão fazendo longas orações para agradar a Deus. Muitos estão fazendo longos jejuns para chamar a atenção de Deus. Entenda uma coisa. Foi Deus quem planejou a nossa salvação. Nada do que você faça possa atrair Deus para você. É preciso que você entenda que Deus vem em busca do homem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus veio em busca da humanidade. O que nós temos que fazer é andar na sua palavra,
é obedecer a sua palavra. Quando fazemos isso, estamos correspondendo à graça salvadora, à graça que nos libertou. Então entenda, o fato de suas obras não te salvarem não quer dizer que você pode viver uma vida de pecado, porque a graça que te liberta, a graça que te salva é a mesma que te santifica. Vamos ver o que o autor de Hebreus diz aqui em Carta aos Hebreus, capítulo 10, no versículo 14. Olha isso. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Veja só, vou ler novamente. Porque por meio de um único sacrifício, ou seja, um único sacrifício foi o que Cristo fez. Essa graça que nos libertou é também a graça que nos santifica. Não é os seus sacrifícios, não são, melhor dizendo, os seus sacrifícios. Não é as suas longas orações, não são as suas cerimônias, não são os seus atos religiosos que vão te justificar. Não. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Aquele que nos libertou também está nos santificando. Aí diz o seguinte: o Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em suas mentes. Percebe? É um ato de Deus. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em sua mente. Percebe? Esta é a aliança que eu farei. Deus fez uma aliança com o homem através de Jesus Cristo. Através do sangue de Jesus, essa aliança nos alcançou. Aí ele está dizendo, e acrescenta, dos seus pecados e iniquidade não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Então compreenda, o fato de nenhum sacrifício seu te tornar merecedor de bênção, não quer dizer que você pode viver uma vida de qualquer jeito. Não quer dizer que você pode então viver uma vida de pecado. As suas obras não te salvam, mas elas revelam a sua natureza. Pelo fruto se conhece a árvore. As suas obras revelam se você é de Deus ou não. Quem é de Deus, buscam as coisas de Deus. Reflitam sobre isso, deixe de confiar nas suas obras, aceite a graça, ande na palavra e você verá que isso te santificará. Um forte abraço, até o próximo Minuto de Fé, em nome de Jesus.